Salve, salve galerinha! O vídeo de hoje é uma dúvida que muitas pessoas ainda têm. A gente sabe que grande parte das pessoas já tem esse conhecimento básico, mas tem ainda muita gente quebrando a cabeça. Será que eu continuo com minha fonte de alimentação? Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, que você também não só pode estar ajudando a mim, mas também pode estar ajudando outra pessoa. Bom, como vocês estão vendo, vocês vão entrar nesse site aqui chamado Power Supply Calculator, que é um dos melhores sites assim que eu recomendo. Tem outros também, outros bem bacanas para você poder conferir a potência da fonte, como o da Cooler Master. Tem entre outros programas, tem vários programas bacanas. Só que esse tem um diferencial que assim eu me identifico mais porque ele é mais completo, né? Ele tem a parte básica e tem uma parte aí um pouquinho mais avançada aí, quem quiser saber mais detalhes aí da sua configuração em si, beleza? Bom, a gente vai ter aqui duas experiências, né, de teste, de simulação, que é a parte mais completa e aqui do lado, como vocês estão vendo, a parte mais básica. Se você quiser logo de início saber o básico da sua configuração, no que você vai alterar, se você vai alterar qual peça que você vai alterar, se é um pente de memória a mais, principalmente processador, placa de vídeo, você já vai vir aqui no básico. Eu vou tirar para vocês aqui como exemplo a minha configuração atual. Então vocês podem ver aqui só no básico, é mais rapidinho, né? Se vocês colocam aqui se é AMD, a Intel, a CPU, né? Quantidade de memória, enfim, todos esses requisitos mais básicos. Vocês verem que aqui é mais curto, né? Então vocês vão ter um resultado uma média ali mais direta. Mas eu sinceramente aconselho que vocês coloquem no modo mais avançado, né? Vou traduzir aqui para ficar mais tranquilo. É de trabalho mesmo, né? A placa-mãe área de trabalho, tranquilo. CPU, uma só. Aqui na minha configuração só possui um processador. Tem configurações aí que existe que, para você que não sabe, que existem configurações que você pode usar com mais de um processador, né? Acho que algumas pessoas já sabem disso. Coloco aqui só um processador, no caso do meu, e vou digitar o nome da minha CPU, do meu processador, que é o Athlon 3000G, beleza? Athlon. Só aparece quando digita os Athlon, só aparece os Athlons mais antigos, mas você pode colocar aqui, ó, 3000G. Se já aparecer na lista, você clica, mas caso não, você escreve, beleza? O Athlon 3000G ali. Athlon 3000G. Vamos lá. Aqui tem caso você tenha feito algum overclock, alguma coisa assim, mexido nas frequências, aí você mexe aqui que vai ter ali uma barreirinha ali para você alterar, aumentar quanto em média você fez ali de overclock, em que parte ali, que ficou o número que você tirou do estoque, né? Quem mexeu tem que mexer nisso aqui também. Agora, se sua configuração está em estoque, está tranquila, original do jeito que veio, nem precisa mexer, obviamente, não vai precisar mexer nisso aqui. Vamos lá, utilização da CPU. Vocês estão vendo ali que geralmente média, o TDP de uma CPU ela pode chegar ali, na maioria das vezes, 90 graus, 95, que aqui já tem um recomendado. Caso a sua CPU atinja o pico de atingir tudo isso, né? Que nem sempre, a depender da CPU, no caso do Athlon, não vai atingir esse valor aqui, é muito difícil. Mas a gente vai deixar no recomendado, eu sugiro que vocês deixem aí do jeito que vem, beleza? Recomendado. Para qualquer tipo de CPU vocês podem deixar aí. A memória aqui eu tenho duas memórias. Aqui vai por slot. Eu estou usando atualmente em 2 slots. Então eu posso colocar aqui, ó, uma aqui e uma aqui. Mas se você colocar dessa maneira que eu vou colocar, estou usando 2 pentes de 4 GB. Aí eu coloco 2. E a gente vai vir, são módulos de 4 GB DDR4 de 4 GB aqui, galera, tá vendo? Aí eu clico. Pronto. 2 módulos de 4 GB DDR4. Mas se você quiser colocar em cada um aqui, ó, como é por pente, dessa maneira aqui, ó, tem várias maneiras de você fazer. Ó lá, ó, memória 1, como é 2 pentes, para ficar mais ajustado, mas também não estaria errado. Um aqui, e você vem de novo aqui, ó, memória DDR4 de 4 GB. Pronto. Agora tá bem melhor. Placa de vídeo. Atualmente eu tô usando uma GTX 1060, beleza? De 6 GB. Então a gente vem aqui, seleciona. Digamos que eu não tenho. Digamos que essa configuração ainda é a montar aqui. Por isso que eu estou pegando esse exemplo. Aí a gente coloca aqui. Eu estou usando da Nvidia. Como não está fazendo sistema de slide que tem a ver com outros monitores e tal, eu vou só colocar. Só tá ligado em um monitor. Então vai ficar uma.
beleza? Vamos selecionar a placa de vídeo, que é uma GTX da série 1060. Pronto, tudo em estoque ali. Também não fiz overclock nenhum na placa. Se fizer, vocês aumentam de acordo com o que vocês fizeram aqui. Overclock, mas tá tudo em estoque, beleza? Armazenamento. Vem uma coisa também que é bem... acaba que alterando ali também no sistema, né? Não tanto como processador e placa de vídeo, mas altera. Então vamos lá, vou colocar o que tem aqui na minha CPU aqui? Tem um SSD SATA. SSD normal tipo 3. E tem aqui mais um HD. O meu é um Western Digital de 500 GB. Vamos colocar essa daqui, ó. Essa aqui é a mais baixa. Bom, só tem um SSD e um HD. Unidades ópticas. Aqui não tem também unidade óptica nenhuma, nem disquete, nem CD-ROM, nada disso. Não tem, atualmente tem nada disso aqui. Placas PCI Express. As placas PCI, vocês podem vir aqui na parte da controladora Express. Isso aqui já não é tão obrigado a você colocar, mas você também conta, né? Tudo altera. Aqui, que eu repare aqui, que eu reparando aqui, não tem nada disso aqui por fora. Não tem. Mas também isso aqui não é o mais importante, que vai puxar tanta energia, beleza, galera? Então a gente pode pular. Agora, teclado e mouse já tem um aqui, só que já está em teclado padrão. Só que assim, como tem luzinhas RGB, LED, essas coisas assim, você já coloca teclado para jogos. No meu caso quer dizer, não, teclado não. O teclado, como vocês estão vendo aí, é um teclado padrão. Porém, ele também é um teclado gamer de entrada, então vou colocar teclado para jogos. O mouse já tem luzinha RGB, tá, um mouse mais... Tem um DPI bacana, tal, tem LED, então... Pela luzinha também puxa um pouco mais, né? Para jogos. Pronto, vamos lá. Tem uma parada bem interessante também, que é uns detalhes ali que também faz diferença. Que é outros dispositivos, como USB, LED, controladores, etc. Bem mais coisa. Então a gente vai colocar aqui já tem um aqui, que tem dispositivos USB 2.0 que eu uso, então vou selecionar. Tem um aqui também, eu chego a selecionar um dispositivo USB 3.0, já está aqui ativo. Seleciona, mas é claro que se vocês não quiserem selecionar isso e usarem na opção básica, também não tem problema, isso aí não vai alterar tanto como processador e placa de vídeo, mas aqui é para ser bem detalhista, né, para não faltar, para deixar o máximo possível assim, de não ficar aquela dúvida. Fãs, galera, aqui tem uma fã de 120 milímetros, olha lá, ó. Só tem uma só, eu estou usando aqui, utilizando até hoje, nunca vi problema nenhum aqui no PC, toda a temperatura está estável do PC, principalmente da placa de vídeo também. E o airflow também é bacana, até hoje nunca notei, então só tem uma de 120 milímetros. Kit de resfriamento líquido. Tem algum tipo aí de air cooler, water cooler aí dentro, algo a mais para resfriar? Não, no momento também não utilizo, nem bomba de refrigeração líquida também não. Monitor só tem um só, o monitor só tem um. Aqui ele fica por volta aqui de... Ele é um monitor aqui de LED, ele fica em cerca de 18,5 polegadas. 18,5 polegadas. Certo? Aí eu vou botar aqui 19. Como ele se aproxima de 19. Aqui tem um tempo de utilização do seu computador. Lembre-se que o tempo de utilização do seu computador é que mais vai fazer a diferença no dia a dia. Nem sempre é porque você tem uma máquina muito top ou que puxa muito, por exemplo, significa que nem sempre vai puxar tanto, porque depende do dia a dia, como você deixa ela em estresse. Ou seja, se você ficar jogando o dia todo, já vai puxar muito mais. Se você renderiza vídeos o tempo todo, também vai puxar muito mais. Agora, se você faz tarefa básica, é tranquilo. Então, vamos lá. Mas então vamos colocar aqui... Como eu deixo também no computador, às vezes eu coloco em modo suspenso também e tal, então vou botar 16 horas por dia. Quanto é que vai pedir da fonte aqui? Jogos, aplicação, renderização. Vamos botar também em média aqui de 16 horas por dia. Imaginando que essa placa não está aqui, ela quer chegar. Qual a fonte que eu preciso? Aí vocês clicam em calcular. Olha lá, galera, que interessante. A potência da carga dessa máquina, ela puxa em média de 230 watts. É o que ela puxa, a máquina. Beleza, galerinha? Só que ali eles estão recomendando uma fonte, eu tenho que ter uma fonte de que puxa ali no mínimo 280 watts. Por quê? Porque na hora que eu estiver jogando em alta carga um jogo mais que puxa mais ali, tanto do PC, né, e da energia elétrica, quando eu estiver jogando um jogo muito mais forte ali que puxe, estiver renderizando vídeo, às vezes fazendo live ao mesmo tempo, pode chegar perto dessa carga. Nem sempre vai bater a carga máxima, tanto da fonte ou da sua configuração, nem sempre.
Mas lembre-se que lá em cima é o que ela puxa em média, que é 230 watts. Só que a fonte precisa de, no mínimo, isso é um mínimo, galera, 280 watts. Só que ali no meio, se vocês forem observar uma coisa, eles dão uma fonte que seria ideal para essa configuração, com o Athlon e a GTX 1060, que seria uma fonte de 500 watts. Mas isso não significa que você precise ter propriamente uma fonte de 500 watts fechado. Ou seja, eu utilizo atualmente aqui uma Corsair CX500, mas ela, a potência real que ela oferece é 450 watts reais. Beleza, galerinha? Tanto watts ou watts, como você preferir. Então ela tem também uma eficiência, ela tem o PFC ativo e é 80 Plus bronze. Isso também faz a diferença, para na hora que se houver alguma sobrecarga, se precisar. Não significa também que ela vai usar eficiência sempre, que a fonte vai chegar no limite. Nem sempre, nem sempre isso acontece. Depende muito. Tanto é que a GTX 1060, ela justamente pede uma fonte de 300 watts. Então, 450 watts dá e sobra. Então, vamos aqui fazer mais uma brincadeira e um exemplo. Digamos que eu não estou usando essa placa de vídeo. Eu vou tirar aqui agora. Vou eliminar ela. Vejam como a carga, obviamente, vai cair. Só está com gráfico integrado Vega 3. Né? Quando eu fui procurar o gráfico integrado Vega 3 aqui, nas pesquisas que eu procurei aqui, eu não encontrei. Né? Eu fui procurar aqui e não vi nessa opção. Então, a gente vai clicar aqui em calcular. Olha que interessante. Vejam como caiu a carga agora, sem essa placa de vídeo. A potência da carga mínima para usar esse PC com gráfico integrado daria, o que ela fica puxando é 104 watts. Vamos arredondar para 100. Mas quanto é que precisa no mínimo de potência de PSU recomendada? 154 watts. Então uma fonte, até genérica mesmo, de 154 watts, com gráfico integrado, não puxa muito pouco. Puxa muito pouco. Então, uma fonte genérica de 200 watts, sempre pega a fonte sobrando, viu, galera? Então, a fonte de genérica de 200 watts dá e sobra para o gráfico integrado. Então, você que usa gráfico integrado, está preocupado com fonte, não precisa, geralmente, na maioria dos casos, não precisa trocar fonte. Mas é claro que eu não vou recomendar vocês a usar fonte genérica. É bom vocês trocarem por uma fonte de qualidade, até por questão da longevidade e quando chegar uma placa de vídeo. Então, é muito importante, galera, ter todo esse cuidado na hora de você ali utilizar sua fonte. Sempre com sobra. Pega a fonte com sobra. Beleza, galerinha? Então aí ficou aí o meu exemplo aqui desse site que é muito bom e é o que eu acho mais completo. Eu indico muito esse site. Eu indico demais ele. Eu vou deixar aqui também na descrição aqui o link desse site, que eu sei que muita gente já conhece esse site, mas você que nunca usou, use porque ele é bem detalhado. Vale muito a pena.